No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado pela censura federal para este horário. No primeiro arquivo deste canal, denominado 425 anos da fundação da Igreja do Carmo em São Paulo, apresentei a vocês uma das igrejas mais antigas da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, mais próxima do rio Tamanduateí, no Largo do Carmo, atual Avenida Rangel Pestana. Descendo a antiga ladeira do Carmo, por onde passou os artistas Jean Batista Debré em 1827 e Antônio Ferrigno em 1893, além do famoso fotógrafo e também artista Vincenzo Pastore, todos comprometidos em registrar em óleo sobre tela ou em fotografias a beleza sublime da antiga várzea do Carmo, onde o rio Tamanduateí serpenteava em toda a sua majestade esta belíssima paisagem da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga. É possível ainda encontrar o rio Tamanduateí, porém o rio está praticamente morto, escondido sobre o concreto e a total devastação do progressismo desenfreado da modernidade, fator decisivo na implosão e destruição de toda a história de São Paulo antigo. Também no arquivo de número 39, apresentei aqui imagens da nascente do rio Tamanduateí, que fica dentro da Gruta Santa Luzia. Recentemente, nos vídeos 211 e 212, intitulados Parque Ecológico do Tietê, Várzea do Tietê e Ilha dos Macacos, citei também os rios mais importantes para a história de São Paulo de Campos de Piratininga, sendo eles o antigo rio Anhambi, também conhecido como rio Tietê, o rio Anhangabaú e, por último, o rio Tamanduateí, que é este que vos apresento agora neste arquivo. Bom, galera, eu me encontro aqui às margens do rio Tamanduateí. Este rio aqui é o rio mais importante para a história da fundação da cidade de São Paulo. O rio Tamanduateí está diretamente ligado à história da cidade de São Paulo. Os historiadores que se prontificaram e que pesquisaram com maior profundidade a história desse rio narram que nas grandes enchentes deste rio, nas proximidades onde hoje é o Parque Dom Pedro, Largo do Carmo, próximo ali aonde é o Mercadão Municipal, ali aonde é a 25 de Março, aquela região toda ali do centro de São Paulo, aquelas imediações todas, todo aquele espaço se alagava, a água transbordava com muita força naquela região toda e os peixes que tinham em abundância neste rio, eles eram lançados para fora do rio. Então esse rio aqui, ele tinha essa força de lançar esses peixes para fora do rio. Então os índios da região, que eram os índios guaianas, da tribo do cacique Tibiriçá e do cacique Caiobi, eles pegavam peixes com muita facilidade nesses dias de muita chuva. E o que acontecia então? Eles pegavam esses peixes com as mãos, não precisava nem usar nenhum tipo de técnica de pescar, senão descer a várzea e pegar os peixes, principalmente quando a água abaixava e muitos peixes não conseguiam voltar para a água, eles morriam, eles ficavam então pro lado de fora do rio e acabavam então morrendo, né? E os índios então pegavam esses peixes. Como a abundância de peixes era muito grande, o que acontecia? Muitos dos peixes ficavam secando ali, naquela região. E os tamanduás saíam então das matas para comer
as formigas que estavam comendo esses peixes secos. Por isso que o nome original deste rio é Rio do Peixe Seco, e a posteriori se tornou o Rio Tamanduateí. Então essa é a história desse rio aqui. Hoje eu estou aqui nas margens dele, ele está um pouco cheio, e eu aproveitei então esse momento aqui da natureza, que choveu bastante hoje, para filmar então aí as margens do Rio Tamanduateí, para fazer aí então a contextualização aí da história das histórias da cidade de São Paulo, de Campos de Piratininga. E eu tenho uma paixão exacerbada por essa história encantadora. Mostrar para vocês rápido aqui, o local que eu me encontro agora é um local periférico, mas bastante interessante. Do outro lado lá temos uma avenida muito bacana, aquela avenida lá do outro lado, onde os carros estão passando, né? E aqui deste lado uma reserva de mata, pequena, não muito grande. E aqui acompanhando aqui então a cheia do rio aqui, muito legal aqui, essas águas aqui, que depois dessa tempestade que deu hoje aqui na cidade de Mauá. Bem bacana mesmo ver esse fenômeno aqui, acompanhar ele de perto, debaixo de chuva, isso que é o mais legal, né? Porque senão não teria graça nenhuma. Em dias comuns o rio ele é bastante raso, mas hoje eu estou aproveitando, né, o ensejo da chuva para poder registrar essa história, né, que ela se origina desse fenômeno, e deixar registrado aí no canal então, ok? Então acompanhem comigo aí a cheia do Rio Tamanduateí aqui na cidade de Mauá, que é a base, que é a essência da história das histórias de São Paulo, de Campos de Piratininga. Lembrando que este rio, como eu já mostrei para vocês, este rio aqui, ele nasce lá na Gruta Santa Luzia. Já existe um vídeo aí no meu canal, onde eu apresento então a nascente do Rio Tamanduateí, ou o antigo Rio do Peixe Seco, tá? O Piratininga. Esse é o Rio Piratininga. Os índios deram esse nome a priori, e também depois a posteriori Tamanduateí, que significa também Rio dos Tamanduás. Então fica aí a dica aí desse rio, mostrando para vocês a história dele em poucas palavras, é claro, mas eu vou estar depois aí acrescentando mais informações aí no decorrer do vídeo, ok? O Rio Tamanduateí é um dos rios mais importantes do estado de São Paulo e tem as suas nascentes na porção sudeste do município de Mauá, próximo à divisa com o município de Ribeirão Pires, no Jardim Adelina. Apresenta extensão de aproximadamente 35 quilômetros, sendo 9 quilômetros só na cidade de Mauá, e deságua no Rio Tietê, em frente ao Parque Anhembi, cortando a área central da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, e sendo o principal canal de drenagem do Grande ABC. O Rio Tamanduateí desloca-se inicialmente no sentido sul e norte, para em seguida cortar o município de Mauá no sentido leste-oeste, percorrendo um vale aluvial, no qual recebe contribuições de numerosos córregos que percorrem os fundos de vales, drenando no sentido nordeste e sudeste pela margem direita e sudeste e noroeste pela margem esquerda. Existe no município de Mauá 7 subbacias hidrográficas que desaguam no Rio Tamanduateí. São elas: Subbacia Capitão João, Subbacia Corumbé, Subbacia Itrapoã, Subbacia Oratório, Subbacia Tabuão, Subbacia Tamanduateí Jusante e Subbacia Tamanduateí Montante. Infelizmente, o processo desorganizado de urbanização, na maioria das vezes iniciado às margens desses rios e córregos, acarretou a necessidade desastrosa de se fazer canalizações como forma de tentar sanear as áreas alagadas. Tanto a canalização que encobre o rio e o esconde solo abaixo,
enquanto as construções urbanas desordenadas próximas a este mesmo rio ajudaram a matar de forma dramática a paisagem natural do rio Tamanduateí. Percorri um pequeno trecho do rio Tamanduateí em 2 momentos distintos, um deles durante a cheia provocada pelas fortes chuvas de fevereiro de 2023, e em um outro momento, em uma segunda-feira de sol de verão, sem chuva, para assim comparar a paisagem hidrográfica em 2 momentos distintos. Bom, então eu estou aproveitando para fazer esse vídeo curto aqui, documentando aqui no canal um fragmento da história do rio Tamanduateí. É um rio bastante interessante, de grande importância para a história da formação e da fundação também da cidade de São Paulo, de Campos de Piratininga. O rio Tamanduateí, como eu já falei, ele nasce aqui na cidade de Mauá, na Gruta Santa Luzia. Eu já apresentei um vídeo aí, já falei sobre isso, e é muito interessante a gente fazer estas observações em suas margens e deixar registrado aqui no canal esse pequeno vídeo contando um pouquinho da beleza, da paisagem deste rio, que apesar de estar bastante poluído, ele não deixou ainda de ter a sua importância para a cidade. Então o rio Tamanduateí, ele carrega em seu histórico uma nostalgia muito bacana, muito legal, muito interessante, e carrega também um histórico aí de grande valor, né? A gente às vezes estuda o rio apenas com o olhar da ecologia, o olhar do meio ambiente, e esquece do seu valor histórico, né? E geológico, e geográfico também, né? Que são importantes olhar o rio com esses olhares também, né? Dessa forma. Então é importante a gente entender isso daí. Então o rio Tamanduateí, ele tem essa importância para nós paulistas. Daqui da onde eu estou, aqui da cidade de Mauá, até São Paulo, próximo à Várzea do Carmo, o rio Tamanduateí tem aproximadamente de 35 a 40 quilômetros, que ele vai serpentear todo o ABC, toda a região do ABC. Então é muito interessante a gente entender esse percurso que esse rio faz. Só aqui na cidade de Mauá, ele serpenteia por 9 quilômetros aproximadamente e corta muitas vilas, muitos bairros aqui da cidade, né? Ele atravessa aí as comunidades, os espaços públicos de Mauá, desde lá da gruta, passando por essas periferias, ganhando o grande centro da cidade e indo em direção a Santo André da Borda do Campo. Então é interessante a gente também fazer essa observação e entender que esse rio no passado era até um rio para se navegar nele. Vou apresentar ainda aqui nesse documentário algumas fotografias registradas por Vincenzo Pastore, mostrando então no começo do século XX, século XIX e século XX, algumas famílias navegando no rio Tamanduateí. Então é bem interessante as fotografias de Vincenzo Pastore, porque ele registra exatamente as pessoas navegando no rio, senão que ele era um pouco mais fundo e ele tinha essa dimensão, né, que dava o direito então de você navegar nele. Hoje não, porque ele está mais raso e poluído, infelizmente, e não tem condição nenhuma de navegar nele, ok? Então estou mostrando aí para vocês rapidinho, não só o rio Tamanduateí, mas as proximidades aqui da onde eu estou, que é bem interessante. É uma reserva aqui de Mata Atlântica atrás de mim aqui, e aqui é uma trilha bem legal também, deserta. É um ponto aqui bem interessante de caminhar aqui na cidade de Mauá, e eu estou registrando aqui então nesse pequeno vídeo esse espaço aqui público, que é bem legal, apesar de não ter muito movimento aqui, mas é interessante mostrar esse pedaço aqui. Olha aí que bacana aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, é uma mata, é uma reserva de Mata Atlântica, não foi explorada por mim ainda, nunca entrei aí nesse matagal. Quem sabe um dia eu entro aí dentro para fazer um vídeo também e mostrar esse lugar para vocês aí, tá bom? Então eu tô caminhando aqui, mostrando aí, ó, que bacana a estrada que eu tô percorrendo aqui, ó.
deserta, uma estrada deserta, como se fosse uma trilha, né? Eu gosto de lugares assim. E é um local pouco movimentado aqui da cidade. E desse outro lado aqui, ó, como vocês estão vendo aí, é o rio, né? O rio Tamanduateí. Lá do outro lado tá a Avenida de Mauá, bem legal, tá? Então tô mostrando aí pra vocês rapidinho. E vamos aí continuar então, fazendo essa pequena caminhada aqui, mostrando então o rio Tamanduateí. Olha que bacana, hein? Mostrando aí pra vocês. Olha que legal aí, ó. Bem legal. A absurda ideia de canalização do rio Tamanduateí, que infelizmente chegou a ser cogitada como uma solução definitiva para as cheias do rio, acabou se mostrando insuficiente com o tempo. A ocupação desordenada das áreas de várzea cresceu em ritmo bastante acelerado na cidade, interferindo na característica ambiental das bacias hidrográficas, gerando o aumento da vazão, isto é, aumentando a velocidade da água e a redução da calha do rio Tamanduateí, causando em épocas de chuva alagamentos e enchentes a montante. O problema das inundações do rio Tamanduateí e de seus afluentes vem se agravando com a intensificação do processo desenfreado de urbanização e consequente impermeabilização do solo da bacia hidrográfica. Com o avanço nefasto das agendas ambientalistas e da tirania verde que aparelhou todos os espaços naturais em toda parte, houve uma notória redução de paisagem natural ao nosso alcance. Não encontramos mais nenhum espaço natural que não esteja contaminado ou controlado por políticas de fachada. Assim como também não encontramos mais nenhum rio para nadar que não tenha este mesmo rio se transformado em um esgoto contaminado. O aspecto periférico deste caminho que eu percorro agora às margens do rio Tamanduateí é mais forte o seu impacto devido à degradação provocada por infratores que jogam entulho neste ponto, e não existe aqui, como deveria existir, uma manutenção adequada como projeto de paisagismo para turismo, mas apenas um lugar marginalizado e abandonado, onde se encontra muito lixo.
continuando fazendo então essa caminhada aqui. Tô me arriscando um pouquinho, né? Porque sabe como é que é, né? Esse local aqui é um pouco deserto e tem que tomar um pouco de cuidado aqui, ok? Mas a gente vai conseguir registrar isso aqui sem maiores transtornos aí, acredito eu. Mesmo porque eu já estou terminando essa etapa desse pequeno vídeo aqui, ok? Eu não vou continuar muito mais adiante porque realmente não quero me arriscar. Isso é um ponto assim, bem assim, desprotegido, né? Não tem muito o que fazer aqui se a gente for abordado aqui de uma forma, né, que não é legal, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu só estou mostrando mesmo aí um pouco dessa caminhada que eu estou fazendo aqui agora, ok? Olha que bacana. Aqui já tem, tá bom até aqui, já mostrei esse pedaço. Daqui para frente eu não vou mais. E é isso aí, galera. Como citei no começo deste arquivo, algumas fotografias relevantes bastante antigas registraram em vários períodos as enchentes da Várzea do Carmo, provocadas pelo Rio dos Tamanduás, no centro de São Paulo antigo. Entre os citados está Vicenzo Pastore, que ao passar por São Paulo deixou um trabalho fotográfico relevante sobre o Rio dos Tamanduás. Ao cair o começo da noite, voltei aqui às margens do rio Tamanduateí após as fortes chuvas desta tarde de verão para registrar a força incontrolável das águas no rio que corre em direção ao ABC e São Paulo. Uma das medidas que vem sendo adotada para evitar alagamentos do rio Tamanduateí foi a construção de reservatórios de contenção de água fluvial, conhecido também como piscinão. No município de Mauá, atualmente encontram-se instalados 4 piscinões, sendo eles: piscinão junto ao Paço Municipal, piscinão do Córrego Curumbé, piscinão do Capuava e piscinão do Sônia Maria. Todos esses piscinões beneficiaram alguns bairros periféricos da cidade de Mauá e também de Santo André da Borda do Campo, por no passado possuírem históricos de enchentes, por terem sido formados de forma completamente desordenada próximo às várzeas do Rio dos Tamanduás. Nos próximos arquivos, vamos continuar nossos passos, visitando, estudando, explorando, percorrendo, lendo e se divertindo por lugares inusitados que possuem históricos fantásticos para nossa contemplação. Aguardo todos vocês nos próximos arquivos. Até lá!